Bom, deixa eu fazer uma introdução então, pessoal. Essa palestra aqui a gente faz, já está na terceira, no terceiro evento que a gente fez aqui na TV Cultura, né? É um treinamento técnico aberto a todo tipo de pessoa, né? Ele não é técnico, ele tem coisas técnicas, mas ele também tem coisas artísticas, coisas práticas e coisas do dia a dia mesmo que a tecnologia hoje nos cerca, né? Por todos os lados a gente está conectado, os sistemas de entretenimento eles estão muito complexos, né? Então você tem Blu-ray, DVD, home theater, tudo isso afeta muito a forma como você assiste um conteúdo, né? Então, um dos temas que a gente elegeu e que causa muitos problemas na produção, principalmente, é a relação de aspecto, né? A relação de aspecto é o formato de tela, né? Então, um pouco do que a gente vai falar hoje é um pouco mais voltado para edição e mesmo produção também, né? Mas a ênfase é você tentar manter a melhor forma possível, desde a captação até a exibição na sua casa, aproveitando da melhor forma possível os equipamentos que você tem, né? Seja a televisão, seja o receptor de TV, seja o DVD, né? E todas as etapas do processo, tanto de produção, de captação, quanto de edição, quanto de transmissão, afetam se você vai conseguir ter esse melhor aproveitamento ou não, né? E aí tudo começa com a sua televisão, né? A televisão que você tem em casa, né, ela pode ser de algum tipo desses aí que está ilustrado, né? As mais antigas eram televisões redondas, né? Então ela tinha praticamente uma relação de aspecto de 1:1, ou seja, a largura e a altura, né, eram do mesmo tamanho. E aí foram evoluindo, né? A TV analógica convencional, né? A TV de tubo, que a gente chama, né? Uma TV com aspecto 4:3, né? Esse que acho que hoje ainda é a maioria nos domicílios no Brasil, né? E depois as telas maiores, né? De LCD ou de plasma, e agora mais recentemente de LED, né? Com a relação 16:9, né? Então, na verdade, essa é um dos equipamentos que afetam a forma como você vai exibir, né? Todo mundo já passou aqui pela situação que a gente ilustrou aqui, né? Que você está em casa, né, querendo assistir um DVD, né? E aí, na primeira imagem ali, o que está acontecendo? A sua tela está com 2 barras pretas na lateral e 2 barras pretas em cima e embaixo. Então, você não está tendo... primeiro, você está com uma imagem reduzida em relação ao que você poderia estar assistindo assim, a maior forma possível de assistir esse sinal, né? Da direita ali, você já conseguiu a largura total da tela, porém as pessoas estão achatadas, né? Ela tá com a altura reduzida. Então, se você tem um círculo, por exemplo, ele fica meio oval, né? E a de baixo seria já a condição ideal, né? Ali você está com a largura máxima possível, graças ao equipamento, né? E com o formato de imagem correto, né? Você vê que o óculos do Harry Potter ali está redondo, né? Então, muitas vezes a gente está em casa assistindo e vê, a pessoa tá esticada, então tá gorda, assim, tá alargada, né? Então, são ajustes de vídeo, ou da captação, ou da transmissão que estavam errados. E tudo afeta o jeito com que você vai assistir, né? Tanto o equipamento, a forma, o vídeo que tem ali dentro rodando, e como ele está conectado à televisão também. Não só às vezes não basta um ajuste no controle remoto da TV para corrigir um problema. Bom, então, como você prefere assistir, né? Isso vai depender da sua televisão, da forma como você está recebendo o sinal, se é uma TV, se é uma transmissão digital analógica, a forma como a emissora formatou o sinal e como a sua TV está ajustada, né? Então, aí um exemplo, né? Um vídeo do Cocoricó, antigo, né? 4:3 originalmente, né? A maioria das pessoas aqui, eu acho que em geral, gosta de assistir aproveitando a tela inteira, né? No caso, uma televisão de LED ali, né? Mas a desvantagem é que as figuras estão esticadas, assim, estão alargadas, né? Então, você está tendo uma distorção no vídeo em virtude de um melhor aproveitamento da tela. Mas é uma questão de gosto. Eu, por exemplo, prefiro assistir do jeito de cima ali, que pelo menos o vídeo está correto, né? E a gente vê muitos problemas de pessoas reclamando. Aqui, por exemplo, esse televisor, né? A gente estava vendo, a gente não conseguiu setar ele para o formato correto da Univesp, por exemplo, que é a 4:3 hoje. Na
né? Na cultura consegue. Então, a gente vê que alguma coisa que a forma com que a gente está transmitindo, né? Ou a forma com que foi captado o vídeo não está possibilitando, não está sendo possível assistir da forma correta, né? Seria a de cima ali. Né? Então, em resumo, formatos de tela, né? 4x3 e 16x9, né? Aqueles dois modelos mais comuns, né, de televisão. Existem televisores até, né, de formato mais largo, próprio para projeção de filmes, né, de cinema, que tem relações de aspecto até mais largas, né? Mas, em geral, hoje o que a gente consegue comprar tanto para monitor de computador quanto televisor é o 16x9, né? É o formato mais comum hoje. Porém, a gente tem que conviver ainda com muito material antigo, né, originalmente 4x3, e como é que você coloca um material 4x3 dentro de uma televisão 16x9, né? Esse é um dos objetivos dessa apresentação aqui. Né? Então, aqui, pegando uma padronização, né? uma nomenclatura, na verdade, né? que a gente ouve, né, nos softwares de ilha de edição, nos equipamentos de conversão de vídeo, nos próprios televisores, existem várias nomenclaturas assim que são um pouco confusas, mas esse quadro aqui vai resumir 90% dos problemas. Né? Então, o full frame, né, ele pode ser full frame tanto no 16x9 quanto 4x3, né, significa que você está enchendo a tela de forma completa. Né? Então, aqui o exemplo do HD e do SD. Né? Hoje, TV Cocoricó ela é transmitida em HD, né, e ali um episódio antigo do Cocoricó, né, em 4x3 ainda. Embora os dois sejam full frame, um é full frame 4x3 e o outro full frame 16x9. Né? Aí o letterbox ele é uma forma de você exibir um conteúdo mais largo numa tela mais quadrada, vamos dizer assim. Né? Então você coloca tarjas pretas em cima e embaixo e com isso você consegue exibir, por exemplo, um filme. Né? O Pillar Box é o contrário. O Pillar Box, você está colocando um vídeo 4x3 numa tela 16x9. Então são formas de adequar um conteúdo diferente do formato da tela. Né? Essa que é o objetivo dessas conversões sem distorção. Né? No Letterboxd, por exemplo, você poderia esticar a altura, né? E aí as pessoas iam ficar magras, né? Mas iam ficar distorcidas. O Pillar Box você poderia esticar para o lado, é o exemplo anterior. Né? As pessoas iam ficar gordas, assim, alargadas. Né? Em geral, esse tipo de conversão ela é necessária. Essa palestra ela foi focada um pouco no conteúdo da TV Cultura. Né? A Univesp TV ela é um pouco diferente porque o vídeo aqui é SD. Né? Então, por que em HD ainda é um problema a mais? Porque no HD o vídeo é sempre 16x9. Né? Não existe um vídeo HD 4x3. Né? Então, voltando aí no exemplo da TV Cultura, todo o material de acervo, por exemplo, antigo, né? ele tem que ser formatado para HD usando um daqueles processos. Né? Então, a gente elegeu aqui o Pillar Box como sendo, né, a forma de conversão padrão de 4x3 para 16x9. Né? Que é o que a gente chama de up conversão, é quando você passa de SD para HD. Né? Dá uma conversão ao contrário, de HD para SD. Né? Então, ele é importante nesse processo. Só que, por exemplo, para filmes novos, né, o objetivo do diretor do filme é que ele seja exibido sempre o mais próximo possível do formato original, que ele pensou. Né? Então, para ter aquela visão panorâmica, né, determinada cena, uma pessoa bem numa borda da tela, a outra na outra. Né? Isso faz parte da dinâmica de linguagem do filme. Né? Então, a gente poderia fazer, por exemplo, recortar as laterais e colocar o filme, né, só a parte central dele. Mas poderia estar havendo uma perda de conteúdo, realmente, né, que seria prejudicial para a ideia do filme. Né? Então, uma das coisas que se inventou foi o letterbox. Você vê o filme ali, né, originalmente em 16x9, por exemplo, fazendo o contrário. Né? Para exibir numa tela 4x3, as tarjas pretas seriam o ideal. Né? Aqui na down conversão, né, ao contrário, né, quando você passa de HD para SD. Então, no primeiro exemplo, é um conteúdo nosso HD. Né? Todos os conteúdos HD da TV Cultura, né, mesmo os que passam na Univesp TV,
eles já são captados com o que a gente chama de safe area, né? A área de segurança, que é exatamente aquele meio da imagem protegido, né? Significa que você pode perder as laterais sem prejuízo para a ideia do conteúdo, né? Então, exemplo ali, a abertura da TV Cocoricó, você está perdendo ali um pedaço de um refletor, né, do lado esquerdo, um pedaço da caixa de som do lado direito, mas o conteúdo mesmo está todo focado ali no meio da imagem, né? Então ela pode sofrer esse tipo de processo sem prejuízo. E com a vantagem de você não precisar colocar as barras pretas, né? Então, alguns conteúdos admitem a formatação crop, né, que a gente chama, que é o recorte, né, que é esse recorte lateral, né? Ele é possível nesse tipo de conteúdo que o diretor do programa, ou que a emissora elegeu que é possível, né? E aqui os filmes novos, né? Aqui o exemplo que eu dei antes já, né, antecipando, do Down Converter, né? Você está com um filme em HD, em 16:9, para passar numa tela 4:3, colocando as tarjas pretas em cima e embaixo, né, o letterbox. Conversões up e down conversões, né? Diferentes conteúdos requerem conversões diferentes, né? Um exemplo aqui, a TV Cultura, ela transmite alguns desenhos que são distribuídos originalmente em letterbox, né? Ou seja, com a tarjinha preta em cima e embaixo em 4:3. E aí a gente sobe esse sinal para HD, né? Aí fica o letter dentro do pillar, né? Fica uma telinha ali menor. Então aqui o filme, está lá o filme, né, como veio da distribuidora e está sendo exibido. Isso acontece hoje, por exemplo, na TV Cultura. A Mostra Internacional de Cinema, por exemplo, né, direto isso daí. Por quê? Porque seria necessária uma adaptação do formato de upconversão, né? Hoje ele é fixo na TV Cultura com tarjas pretas para materiais SD, né, com pillar box, né? Então isso não é desejável, né? Mesma coisa o crop, né? Seria até pior, né? Nessa cena, o personagem da direita ali, ele desaparece se você fizer um crop, né? Então também não pode acontecer esse aí, né? Nenhum dos dois aí seria adequado, na verdade. Bem, aí os engenheiros de televisão criaram esse código, né? Esse código AFD, né? Active Format Description, né? Na verdade é uma tabela que resume todos aqueles exemplos que eu dei, né? Letterbox, se está no 16:9, se está 4:3, se está cropado, pan scan. Todas essas possibilidades são cobertas por esse código aí, que é um código de 4 bits, né? E dá várias opções aí de formatação de tela. Por que isso daí é interessante? Porque o vídeo, né, na hora que você finalizou lá, você tem a sua mídia pronta, você pode marcar ele como sendo letterbox e por exemplo, ajustar um conversor automaticamente, baseado naquela informação que você deu para o vídeo, né? Eu quero que esse vídeo sempre apareça em tela cheia na televisão do espectador, né? Com esse código aí é possível, independente do que o espectador na casa dele colocou. Se ele deixar para alto, né, ele vai seguir essa codificação aí. Então, é uma coisa para facilitar a formatação automática de exibição de vídeo, né? Bonito, né? Bom, então aqui os exemplos usados na TV Cultura hoje, né? A gente usa o código 8, né, daquela tabela, que é o Full Screen em SD, o 15, que é o Full Screen em HD com Safe Area, significa que aquele vídeo eu posso recortar, o 10, que é o Letterbox em SD, né, o caso de um filme comprado, um desenho comprado, que já venha com essas barras, e o 9, Pillar Box em HD, que é fruto de uma conversão do primeiro exemplo aí, do 8. Né? Então, na Univesp TV, por exemplo, o formato ideal seria talvez o 16:9 SD. Né? É até uma coisa que a gente vai bater um papo depois, né, com todos aí para tentar formatar, porque a maioria das captações que vocês exibem, ela vai com tarjas pretas em cima e embaixo, né? Ela já vai letterbox, né? E o canal é SD, então existe a possibilidade, por exemplo, do SD 16:9 sempre, né? Quando em casa, por exemplo, você dá um zoom na imagem, né? Tá lá um canal SD na net, por exemplo, né? Você está assistindo ele lá com barras pretas em cima e embaixo, você tem uma TV, né, 16:9. Você pode dar um zoom e aí você enche a tela. Legal. Só que a qualidade não fica muito boa. Por quê? O up converter da tela, o equipamento, o sistema ali que dá zoom na tua imagem
doméstica, ele é muito ruim, ele é muito barato, né? Para ser produzido aos milhões, ele tem que ser, ele não tem muito apuro técnico naquele processamento. Então ele é mais mal feito do que o que seria possível aqui numa emissora, né? Com equipamentos profissionais mais caros, né? Um processador desses custa em torno de $5.000, né? Imagina cada televisor ter um equipamento de $5.000 dentro só para dar zoom, né? Por aí você vê que a qualidade encareceria o aparelho. Então esses aí são os AFDs usados hoje na TV Cultura, né? Aqui focando no exemplo, né? Cadeia de exibição, né? O exemplo da aquisição de filmes é bem interessante e foi um dos motivos da gente ter feito essa apresentação, né? Para melhorar isso daí. Então a fita chega, geralmente em fita ou em mídia, qualquer que seja, e é ingestada num servidor. Nesse momento, o operador de mídia, né? Seja ele o editor ou o operador de media center, ele pode dizer para o arquivo que ele é letterbox, né? Que ele é originalmente 16:9 e ele foi ingestado com as barras pretas em cima e embaixo, né? Essa informação ela segue para os outros equipamentos, né? Que são o servidor de exibição e o conversor depois do controle mestre, né? E formata ele da melhor forma possível, né? A gente vai ver o exemplo depois, né? Mas basicamente essa informação, se ele é letterbox ou não, é o que vai determinar se ele vai ser convertido de um jeito ou de outro, né? No caso da TV Cultura, por crop ou por zoom. Então aqui um exemplo, o Marquinhos comprou lá esse filme, né? O Sin City, e ele chegou numa mídia original SD, com letterbox, né? No servidor tem essa opção lá, ele marcou 16:9 letterbox, né? O vídeo foi para o servidor de exibição e na hora de exibir, como a TV Cultura é HD, né? Ele exibiu dando zoom a tela cheia. Na hora de voltar para SD pelo down converter, ele voltou em letterbox também, né? Então ele preservou a natureza do filme, independente se ele está no HD ou no SD. Nesse caso aqui, esse é o exemplo do filme, né? O exemplo, assim, a escolha padrão para as imagens da TV Cultura é o crop, né? Então ali você estaria cortando a imagem, né, no SD. E aqui alguns exemplos de coisas que tem que ser, para as quais a gente tem que atentar antes de implementar, por exemplo, uma estratégia dessa, né? A legenda ela tem que estar dentro do vídeo, né? Então nesse caso aí, no caso de cima, a legenda está toda dentro do vídeo e no de baixo ela está fora, né? Então o que vai acontecer? Quando você faz uma upconversão para HD, né? O vídeo lá, bacana, a legenda dentro dele. No de baixo, você pode ver que você já perdeu a legenda, né? Então já não é possível fazer nesse vídeo, embora ele esteja em letterbox, né? Você cropou a parte de baixo, a parte preta, perdeu, né? E com ela foi a legenda. Olha esse exemplo que você deu aí, ela está fora de padrão, né? Embaixo. Embaixo está anamórfico 16:9. Tá, esse é um exemplo, né? Só para dizer que não pode perder a legenda, né? E na hora de recompor para SD, né, ele vai compor com uma tarja preta criada no equipamento, então também não vai ter a legenda, né? Lá no de cima não, no de cima volta normal porque a parte que foi cortada foi recolocada em preto sem nenhuma perda. Então, evitar isso daí é isso, e lembrando que as apresentações, essa e as outras que a gente já fez, as outras duas, elas estão disponíveis nesse link aqui dentro da nossa intranet, né? Todo mundo pode baixar, pode ver ali. Em breve, né? Esse vídeo também disponível, graças à iniciativa da Universp TV. Essa coisa do existir enquanto conteúdo, hoje se faz muito mais presente no formato 16:9 do que em qualquer outro formato que a gente tenha de 4:3. Bom, se a gente pensar nessa linha de raciocínio e se a gente também colocar em cima dela a história de que a gente não muda a obra do artista, quando nós estamos captando, nós temos que ter duas preocupações essenciais. Uma, adequar o conteúdo para telas grandes. Hoje, no jornal, tinha lá uma grande promoção nas Casas Bahia, que era televisão de 50 polegadas, R$ 209 em 10 vezes.
Eu quase liguei. Eu falei, pô, caramba. É recomendado para uma distância de tela de 40 polegadas, 3 metros de distância. Agora, pergunto a vocês, dentro da arquitetura moderna dos dias de hoje, que está mais parecida com a arquitetura japonesa, quem é que tem 3 metros de distância da tela para o sofá? Então, a gente vai ter um probleminha nessa história, que o cinema já resolveu há uns 80 anos atrás, que chama-se centro de atenção. Então, se nós temos um personagem aqui, nessa tela, e no próximo plano eu preciso exemplificar algo que esteja aqui do lado, o nosso telespectador demorará em torno de meio a 1 segundo para encontrar aonde está o foco de atenção desta linguagem. Isso é muito importante para a GC, isso é muito importante para a passagem de assunto, de edição. Só que isso tem tudo a ver com os nossos câmeras aqui atrás. Tem a ver com como que você constrói a narrativa desse material. Se eu for fazer realmente uma mudança de centro de atenção dessa parte da tela para o início da tela, eu preciso dar um tempo desse plano ser reconhecido, porque no próximo plano eu vou ter uma montanha aqui e eu não vou ter nada. Então, no corte, o olho do sujeito está nessa parte da tela e ele precisará caminhar para essa parte aqui da tela. Isso faz com que a gente tenha que lembrar um pouco como que o cinema é trabalhado, porque não importa o tamanho da tela, o que a gente está precisando é guiar o olho desse telespectador pelo conteúdo, obviamente, mas dar a atenção que a gente quer desse conteúdo. Então, quando a gente estiver gravando, a gente tem que imaginar que o sujeito pode ter uma internet em 16:9, conectada numa televisão de 50 polegadas, numa sala de 2,5, com home theater. Primeiro que ele vai ter que ficar virando a cabeça, ele vai achar aquele incrível, porque a brincadeira é isso, é um hiperestímulo do som, da visão e da audição. Esse já é um estudo quase consolidado aí, saiu até hoje no jornal, também no Caderno de Negócios do Estadão, uma notinha dizendo que a Samsung já vende mais televisões acima de 50 polegadas e tablets acima de 8 polegadas, mais do que computador. Então o sujeito tem a possibilidade de, até com a televisão conectada, hoje quase nenhuma televisão não vem sem conexão. Os nossos vídeos estão no YouTube, que é também plataforma dessas televisões conectadas, então a gente não está fora desse universo, onde o sujeito pode assistir os conteúdos feitos aqui, não importando nem qual foi o meio de caminho que ele viu. Agora, como que nós estamos exibindo o nosso canal? Nós estamos com Pillar e Letter, na sua grande maioria. Nós estamos com Pillar aqui e Letter aqui embaixo. Para a gente ir para o 16:9 full, a gente precisa primeiro fazer um levantamento do que é acervo para utilização futura, porque vai ter que ser readequado. 2, as próximas gravações precisam contemplar esse tipo de observação, inclusive com GC, né? Vale um estudo para ver quando inserir o GC, como inserir esse GC, para não roubar também tempo de cena, né? Essa coisa, a gente teve aí quase 20 anos onde o videoclipe tomou muita conta da cena, vamos dizer, a edição por espetáculo, ela tomou muito tempo da linguagem do audiovisual. A gente precisa resgatar um pouco mais essa coisa, quase que arroz com feijão para entregar o trabalho, o conteúdo, porque ele vai ficar mais fácil de assistir. A gente tem aí quase 20 anos onde o vídeo brigava para tirar o sujeito
sensação de comum, né? Então, e até excluir algumas pessoas, né? Exato, porque aí você não faz um conteúdo gostoso de se assistir. Eu lembro quando começou essa hiperaceleração da edição, que as pessoas falavam assim, mas eu não consigo assistir. Exato. A pessoa não conseguia pegar o ritmo daquilo. Fazendo aqui só uma parte aula, mas se você, por exemplo, for assistir Seven, que é aquele filme da década de 90, numa tela maior do que 100 polegadas, você... Opa, caramba! Porque foi um dos primeiros filmes editados e não linear a respeitar o tempo da televisão, que era muito mais rápido, não tinha quase um segundo sem um corte. Então, essa mecânica de gravação e de edição faz com que a gente tenha a atenção dentro da tela por completo. Pega o microfone, porque senão não registra. Em relação ao ponto de atenção, Centro de qual atenção. seria a solução? A solução é a seguinte: se eu tenho um personagem que foi definido para ficar no ponto esquerdo da tela, você mantenha ele ali, né? O grande lance é quando você tem, por exemplo... A próxima cena. A próxima cena, porque você vai manter aqui. Tem uma relação com edição, mas tem uma relação, por exemplo, quando eu estou fazendo uma panorâmica ou então eu estou perseguindo esse personagem dentro de uma cena, eu tenho que fazer com que ele ande de um lado esquerdo ou para o lado direito, respeitando um sentido que eu vou dar, né? Isso seria o ponto de fuga. Exatamente. Qual é a versão de... Exato. No caso, assim, o exemplo que você deu, uma mudança de cena, tem o personagem, no próximo seria uma montanha, o ideal, num formato HD, seria um plano cheio. Você encher a tela para não ficar buscando... Não, eu até posso fazer isso, fazer isso. Tá ali. Desde que eu dê mais ou menos um segundo desse plano aqui, antes que tenha uma ação. Antes de ter uma ação nesse segundo plano. Sim, tudo para bem. que a pessoa se adeque com aquele plano. Seria o corte de entendi, cinema, e aí eu vou para lá. Entendi. Então, o tempo de edição, ele é menor. Sim. Né? Se eu quero fazer isso aqui, eu fui para o extremo. Qual é o pior caso para a mudança de centro de atenção? Se a gente for pegar, por exemplo, Star Wars, por exemplo, o George Lucas, ele faz wipe. Tem vários wipes. O sujeito ele está andando lá no deserto, o robozinho ele está andando lá no deserto, e aí tem um wipe para vir para esse ponto aqui. Então ele faz uma cortina daqui para cá, uma cortina daqui. Então esse ponto aqui da cortina anda super pouco, mas ele consegue fazer com que você observe aonde o teu olho tem que ir, né? Essa brincadeira de centro de atenção é assim, a gente na televisão não usava a centro de atenção, porque como era tudo muito quadrado, difícil de ter perspectiva, centralizado é muito difícil. Outra coisa que eu acho que vale colocar aqui é o ângulo em que o sujeito está. A nossa tridimensionalidade desta imagem, em perspectiva, num 16:9, é gigantesca. Eu consigo fazer primeiro, segundo, terceiro plano dessa imagem. Coisa que a gente também não fazia muito em televisão. A gente fazia o central, era muito central, né? Então, às vezes, por exemplo, uma jogada de um apresentador, ele está falando quase que central, mas essa distância aqui entre meio metro de ombro já faz um efeito de tridimensionalidade com a imagem mais agradável ao olho do que o frontal direto da imagem. O chapado no 16:9 fica muito difícil. Aí eu vou passar para o próximo ponto que eu acho que tem muito a ver com você. E aí você faz a pergunta. Por último, como é que chama? Safe area. Não existe safe area mais. Mesmo para 4x3. Porque mesmo que se eu estiver enquadrando só essa parte da imagem, quando eu for para essa janela aqui de web, ou ela aparece tudo porque o formato permite ir, ou aquilo que a gente chamava de safe area, tanto na edição 4x3, que tinha quase 20% da área, aqui é full frame. Então não tem mais o boom invadindo, não tem mais a
a tapadeira, o caixote, o saco, tudo isso, agora tudo o é exemplo frame. ali da Tudo é abertura. frame. Com relação a essa questão do centro de atenção, é dizer, tem que ter uma preocupação na rua de trazer material que permita para o editor trabalhar esse... Então, esse é uma interface... Eu acho que Na são ve- duas coisas. é. Uma coisa é a produção. Não, mesmo, então. mas Isso. outra coisa é que tem que ter uma atividade Exatamente. da edição. Tem atividade Sim, de edição, mas mas ela para tem que a uma- edição é. funcione legal, Ela- eu estou dizendo o seguinte, o cara na rua tem que saber que eu vou precisar de ou um take intermediário diretor tem uma daquilo coisa- ali, ou um plano sequência para Exatamente. trazer Mas, o por exemplo, eu telespectador posso mudar pra- de pro outro tema lado. aqui, eu posso mudar de tema aqui, de um plano como esse daqui, com essa diferença de centro de atenção, mas eu posso botar um GC aqui, ó. Você pode fazer um plano Exato, sequência. você entendeu? É. Isso, conduzir o olhar para É uma- aquele... é uma preocupação Então, de assim, a direção preocupação durante a captação. é exatamente Todo mundo essa. falando ao mesmo tempo. Só, resumindo, é uma preocupação que o diretor Vamos do debater. programa tem que ter no momento da captação da imagem. Né? Pra Mas dar veja esse bem, o que tempo nós pro estamos editor fazendo depois. às vezes, na maioria das vezes, o que nós fazemos é quase jornalismo. Mesmo que a gente vá fazer captar uma aula numa universidade. Porque as coisas estão acontecendo independentemente. Nós não fizemos quadro a quadro aquilo. Não é cinema, ninguém Eu sei, desenhou eu sei. Não, tudo o que bem. está acontecendo, a ação. Não, mas se você... Entendeu? Sendo assim, você tem que talvez focar no centro da tela ou no canto da Ou tela. então, posso te dizer, eu acho que aí vale um pouco a observação de como se fazia isso, porque muitos filmes, documentários que também não tivessem essa mais para interação... documentário, isso. Exato. O que eu acho que a gente precisa tem que resgatar... incorporar um pouco Aí é que isso. tá. Eu não estou dizendo que precisa ser respeitado como se fosse uma regra. Eu acho que é uma coisa a se perseguir. Que contribui. Porque se a gente tiver isso na mente, na hora de captar e na hora de editar, a gente consegue fazer um produto mais agradável. Isso não quer dizer que toda vez a gente vai ter que atingir esse objetivo, porque eu entendo Mas é como... bom buscá-lo, né? Exato, exato. Se a gente não tiver essa preocupação, a gente deixa fora. E aí fica essa coisa difícil de assistir, né? A ideia nossa, todo mundo fala assim, essa é a minha opinião. Eu acho que a televisão é entretenimento, né? É passivo, você vai ficar assistindo, mesmo que seja num tablet ou num celular. Ela é passiva. Você vai botar lá o fone de ouvido, vai assistir, e aquilo lá vai ter que te entreter, vai ter que te ganhar um tempo ali para te convencer a assistir. Se a gente, assim, vamos para os puristas dessa história. Se a gente pegar qualquer documentário comprado pela Universo da BBC, é um documentário que o cara tem toda vamos dizer, esse armamento, esse poderio do audiovisual colocado ali na narrativa, num plano de câmera, de como que ele enquadrou, nas passagens colocadas para mudar de assunto, como que guia uma coisa para outra, na locução em off, que não aparece o locutor, mas aparece o nome da instituição onde ele vai entrar. Tem um monte de sacadinhas de linguagem que eu acho que a gente pode aproveitar, porque está aí, a gente conhece o negócio, então a gente faz um desenho, né? Assim como a gente faz desenho de design, onde vai encaixar o GC, a gente pode fazer isso para a câmera, para o plano de câmera, para edição, enfim. Né? Cria uma unidade do audiovisual dentro do canal Univesp.